Enquanto o Rancho da Montanha, refúgio de luxo do casal com diárias que chegam a R$ 24 mil, atrai olhares no Brasil, os famosos escolheram um cenário diferente para uma data especial. Bruno Galhaço e Giovanna Eubank celebraram os 13 anos da filha mais velha em Orlando. A comemoração aconteceu no complexo da Universal, onde a aniversariante apareceu usando camisetas personalizadas ao lado dos pais e dos irmãos mais novos Blaze, de 11 anos, e Zian, de 5. A trajetória que une a adolescente à família é um dos relatos mais emocionantes dos bastidores do mundo dos famosos. Chisomo, carinhosamente chamada de Titi, tinha pouco mais de 1 ano de idade quando foi adotada pelo casal em um abrigo no Malawi, com a guarda definitiva oficializada pela Justiça em 2016. Enquanto a família aproveita a viagem, o Rancho da Montanha, propriedade de Galhaço e Eubank, segue operando como um hotel boutique de alto padrão. O espaço, que tem o design assinado por Ana Lehner, ostenta uma sala de estar integrada a uma cozinha gourmet em conceito aberto. Durante a alta temporada, a diária no local pode atingir a marca de R$ 24,6 mil. A proposta do empreendimento é oferecer uma imersão na vida rural aliada ao máximo conforto tecnológico. No anúncio de locação, os proprietários incentivam os hóspedes a vivenciarem a rotina do campo, prometendo uma experiência diferenciada. Segundo a plataforma de viagens que gerencia o local, os visitantes têm a oportunidade de se conectar com a natureza, podendo andar a cavalo, alimentar as galinhas e acompanhar de perto o cotidiano da fazenda. É impossível falar dessa celebração em Orlando sem olhar para trás e entender a construção dessa família, que hoje é um dos pilares mais sólidos e comentados do entretenimento brasileiro. Bruno Galhaço e Giovanna Eubank, que acompanhamos desde os primórdios, quando ambos ainda estavam muito ligados ao núcleo da teledramaturgia da Rede Globo, percorreram um caminho que vai muito além dos holofotes das colunas sociais. O Bruno que conhecemos, nascido no Rio de Janeiro e criado sob os cuidados de uma família que sempre o incentivou na carreira artística, começou cedo como ator mirim, e se tornou um dos rostos mais versáteis da nossa TV, passando de galã de novelas marcantes a um produtor de conteúdo multiplataforma. Já a Giovanna, que começou como modelo e atriz, soube como poucos fazer a transição para o universo digital, tornando-se uma comunicadora nata, dona de um dos podcasts mais influentes do país. E quando a gente vê a Titi e a Chisomo completando 13 anos, é impossível não se emocionar com o que essa história representa para o Brasil. A chegada dela em 2016, vinda do Malawi, não foi apenas um encontro de pais e filha, foi um divisor de águas que transformou a percepção pública sobre a adoção internacional e o combate ao racismo no país. Lembro-me vividamente de como o casal, que já era amado, passou a ser visto também como uma voz ativa, enfrentando episódios de ataques lamentáveis com uma postura que inspirou muita gente. Eles não apenas criaram os filhos, eles se deixaram ser criados pela experiência da paternidade e maternidade. É fascinante notar como o crescimento da Titi, do Blaze e do Zian dita o ritmo da vida profissional do casal. Se antes o foco era a carreira solo de atores, hoje vemos uma marca familiar muito bem consolidada. E aí a gente entra no contraste interessante que a notícia traz. De um lado, a vida na Flórida, o lazer em parques temáticos, o lado lúdico da infância. De outro, o Rancho da Montanha, esse empreendimento que é um reflexo direto da fase atual deles, focado em sustentabilidade, sofisticação e uma conexão genuína com a natureza. O rancho, com esse design assinado pela Ana Lehner, não é apenas um investimento financeiro, é um braço do estilo de vida que eles pregam. Quando vejo uma diária que chega a quase R$ 25 mil, eu não olho apenas para o número, eu olho para o reposicionamento dessa marca pessoal. Eles entenderam que o público quer mais do que apenas ver o artista na tela. O público quer consumir o estilo de vida que ele representa. E o que eles fazem no rancho é vender essa experiência de imersão rural com luxo, algo que é uma tendência mundial, o chamado turismo de experiência de alto padrão. Eles saíram da bolha das grandes metrópoles para criar um refúgio que, convenhamos, tem muito a ver com o que o Bruno sempre declarou sobre a necessidade de se desconectar das pressões da fama. Na minha visão, o que mais me chama a atenção na trajetória do Bruno e da Giovanna é a capacidade de reinvenção. Muita gente acha que o famoso vive apenas de luz e câmera, mas o que vemos aqui é um trabalho de bastidor muito forte. O casal não tem medo de se expor, de falar sobre as dificuldades da criação dos filhos, sobre os desafios de um casamento que, como qualquer outro, teve altos e baixos. Quem não se recorda das crises superadas que eles mesmos comentaram com total transparência em entrevistas no passado? Essa honestidade brutal sobre a vida privada é o que mantém a audiência conectada a eles.
Eles não são figuras distantes, são pessoas que a gente sente que conhece. E a Titi, sendo a primogênita, é o símbolo dessa transformação. Ver uma adolescente que hoje já tem sua própria personalidade, seus gostos, seu estilo, e que traz consigo a força da ancestralidade africana, é algo que, sinceramente, nos faz refletir sobre como o Brasil mudou ao acolher a história dessa família. É curioso como o Rancho da Montanha se torna, para o mercado, quase um personagem a mais nessa narrativa. Quando eles convidam as pessoas para alimentar galinhas ou andar a cavalo, eles estão vendendo a paz que a rotina agitada do Rio ou de São Paulo não permite. Eu particularmente acho que essa estratégia de se aproximar do campo é uma resposta ao cansaço da vida urbana que todos nós, de alguma forma, estamos sentindo. Eles não estão apenas fazendo marketing, eles estão criando um ecossistema. E é interessante ver como Bruno, que durante décadas foi o rosto de tramas urbanas e intensas, hoje se encontra muito mais confortável lidando com a terra, com a arquitetura e com o conceito de bem-estar. Isso mostra que o artista, quando chega a um certo patamar de maturidade, busca o legado. E o legado deles está sendo construído a três mãos com a Titi, o Blaze e o Zian, que já ocupam um lugar central na agenda pública dos pais. Olhando para essa viagem a Orlando e para os valores do rancho, a correlação que faço é de uma busca por equilíbrio. A vida deles é um constante ir e vir entre o glamour e a simplicidade. A celebração dos 13 anos da Titi em um complexo como a Universal mostra que, apesar de toda a responsabilidade e de todo o patrimônio, eles fazem questão de preservar o direito das crianças de serem apenas crianças. E é esse o ponto que eu gostaria de destacar. Apesar de toda a exposição e de todas as polêmicas que inevitavelmente cercam casais tão famosos, o foco na família permanece inabalável. Eles aprenderam a transformar o barulho externo em um combustível para fortalecer o núcleo familiar. A fase que eles vivem hoje de empresários e pais dedicados é a versão mais madura e consciente de tudo o que vimos até aqui. Para mim, o segredo do sucesso deles não é apenas a fama ou dinheiro, mas a capacidade de transformar a própria vivência em um conteúdo que gera identificação. Eles não são apenas um casal que viaja para Orlando ou que constrói hotéis de luxo, eles são o espelho do que muitas famílias brasileiras almejam: a união, a superação de preconceitos e a capacidade de construir algo bonito, não importa o desafio que apareça pela frente. É, sem dúvida, uma das trajetórias mais interessantes de acompanhar na nossa cultura pop atual, porque no fundo, a gente torce por eles, não pelos personagens que interpretaram, mas pelas pessoas que eles decidiram ser. E aí, pessoal, você assistiu a notícia e agora pode me devolver aí um joinha, um comentário, e vai ser legal pra caramba. Eu fico aqui na expectativa, só atualizando aqui ó, meu canal no YouTube, pra ver, porque o povo às vezes esquece de comentar. Só assistir o vídeo e vai embora. Mas peraí, tem alguém aqui que parou um tempinho pra fazer essa notícia pra você. E, bom, tem gente que não vai nem aí, nem ligar se eu falar ou não, mas tem gente que vai falar, pô, peraí. É verdade, o cara tá falando, o cara parou a vida dele pra fazer uma notícia. Não foi dancinha, não foi piadinha, foi uma notícia que agrega. Estar informado é importante. Então, poxa, o mínimo que você pode dar aí é um like. Se quiser escrever um comentário, mas se inscreve no canal, né? Assim, quando subir a próxima notícia, você decide se você quer assistir ou não.